que alegria, nosso primeiro encontro do grupo de estudos. A gente está muito feliz, a AME Carioca, a AME Três Rios, que estamos juntas aí nesse grande encontro de essa organização. E eu queria pedir para todo mundo que puder fechar o áudio, tá? Pode ficar com vídeo com a gente aqui, mas fechar o áudio só para a gente não ficar ouvindo ruído. O Luiz não, né? O Luiz vai falar agora. Então fica aí, Luiz. Bom, a gente está muito feliz. Meu nome é Bárbara, secretária da AME Carioca. Quero dar boas-vindas a vocês e rapidamente passar a palavra, então, para o Luiz Felipe, presidente da AME Carioca, para dar as boas-vindas, tá bom? É muita alegria que a gente está aqui hoje. É contigo, Luiz. Oi, gente, boa noite. Muito obrigado pela participação de todos. Esse estudo, Obsessão e suas Máscaras, é um estudo extremamente profundo, vai cativar a cada um de nós, e nós contamos com a participação das AMEs do Estado do Rio de Janeiro, as AMEs do Sudeste, sobretudo São Paulo, parceira junto, e várias outras AMEs do Brasil interessadas nesse tema. Quando a gente fala em obsessão, em algumas religiões dão o nome de demônio, outras religiões dão o nome de encosto. A gente sabe que existe uma particularidade em relação a isso. É sempre o perdão o salvador da obsessão. Temos inúmeros e inúmeros casos de obsessão que são causados por cada um de nós. Nós vamos, durante esse ano todo, estudar esses tipos de obsessão. Algumas coisas simples, todos nós sabemos. Em voga, por exemplo, quando olhamos uma delação premiada, que a cada dia sai nos jornais em relação a um empresário, a um executivo, a um parlamentar, a um policial, ou quem quer que seja. O outro lado, que era um comparsa, aquele que muitas vezes dava uma propina por interesse, na delação premiada, ele vira inimigo. Esse inimigo, após o desencarne, muitas vezes, ele continua por muitas e muitas reencarnações. Isso é um tipo de obsessão. Chico Xavier contava uma história do Dr. Bezerra, aqui quando encarnado, em que, numa reunião, o Dr. Bezerra morava aqui no Rio de Janeiro, em Triagem, e um jornalista chamado Quintino Bocaiúva, muito famoso na época, morava em São Cristóvão, eles foram almoçar na casa do Quintino Bocaiúva e um serviçal, sem querer, atirou e passou perto do Quintino Bocaiúva. Depois de alguns minutos, entrou um policial na sala com esse que havia atirado, e esse cidadão que havia atirado pediu: doutor Quintino, tenha piedade de mim, eu tenho 3 filhos, eu tenho mulher, isso é um caso verídico, e se o senhor continuar com uma queixa contra mim, o que vai ser de mim? E então Quintino Bocaiúva disse: não, eu não perdoo, isso não pode ser dessa forma, senão você nunca vai aprender a lição. E aí ele virou para o Bezerra e disse: é um absurdo a pessoa querer o perdão. Doutor Bezerra, então, disse o seguinte: Quintino, você está no seu direito de não perdoar. No entanto, desde que você não erre. Então, a gente, depois desse momento, obviamente, o Quintino ficou desconcertado e, na mesma hora, liberou aquele que havia atirado. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque, quem sabe, se ele não tivesse perdoado, esse não seria um obsessor. Então, o obsessor tem de diversas formas. Gandhi já dizia que quem perdoa são os fortes, os fracos não perdoam.
E o perdão é fundamental para que cada um de nós não tenha obsessões diárias. Cada um de nós, através do amor, a gente cultive dentro da fé, dentro da esperança, da confiança, uma camaradagem maior, de forma que nós não tenhamos essas pessoas combatendo a gente. E nós temos obsessores encarnados como nós, que vão nos obsidiando. Temos obsessores desencarnados, de forma que esse estudo será um estudo muito prolongado, muito grande, e, além do estudo, nos traz uma reflexão profunda dos atos, dos objetivos de cada um de nós, na reconstrução de um ser melhor, de um ser integral. De forma que sejam todos muito bem-vindos, na certeza da presença do Cristo nos nossos corações. Doutora Marlene já nos intuiu bastante em relação a esses estudos, e esses estudos virão acrescentar a cada um de nós. Muito obrigado e passo a palavra para a Bárbara. Obrigada, Luiz. Bom, eu vou apresentar aqui a Natália, que junto comigo está organizando esse grupo de estudos, para a Natália poder mediar, né, e até o final, e também vou apresentar, fazer uma apresentação dos 2 capítulos. A gente segue em frente. Luiz, muito obrigada, viu? E vamos lá nessa parceria esse ano. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, bem-vindos. Agora, por que eu não levo? Bom, boa noite a todos. Então, eu vou começar a apresentação, tá bom? Natália, você quer falar alguma coisa? Não, Bárbara, obrigada. Sim, só que eu estou feliz, né, de mais um ano poder participar desse grupo de estudos. É um prazer, a oportunidade do trabalho. Que você me chame mais vezes. Desejo um bom estudo aí para todos nós. Tá joia. Bom, pessoal, então vamos em frente, vamos estudar. E a gente está muito feliz, viu? Com tantas inscrições, com o engajamento de todo mundo, viu? Vamos até o final, vamos juntos. Muito feliz com a presença de muitas pessoas aqui que a gente conhece, colegas de trabalho, viu? De trabalho na casa espírita, de trabalho na vida. Muito, muito bom. Obrigada pela presença de todos. Não vou citar nomes que a gente vai acabar esquecendo de alguém. São todos muito queridos. Vamos lá. Bom, alguém me diga se está vendo direitinho a apresentação. Tá ok. Ok? Tá joia. Bom, então nosso estudo vai ser sobre o livro que a doutora Marlene escreveu, A Obsessão e Suas Máscaras, e ela fez um compilado, né, de casos que o André Luiz trouxe para a gente nos seus livros, em todos os seus livros psicografados por Chico Xavier. Então, como ela disse, né, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, e ela acreditava muito que a gente poderia estudar e compartilhando as nossas vivências, as casuísticas, como o Luiz trouxe uma, né, de Dr. Bezerra, a gente ia enriquecer e construir junto. Então, essa é a ideia desse grupo de estudos. Apresentar e construir junto, tá bom? Vocês vão entender isso agora no início. Então, eu vou apresentar o capítulo 1 e 2. Bom, o estudo da mediunidade patológica ou torturada, conhecida como obsessão, então ela dá esse termo, né? Revela-se tão importante para a saúde humana e representa, sem dúvida, uma contribuição de valor inestimável do espiritismo à medicina, à área da saúde, de modo geral. Imaginem-se em todos os consultórios psiquiátricos, psicológicos, né, tivessem profissionais que soubessem
de que grande parte daquela patologia, daquele distúrbio, pode ser consequência, por exemplo, de uma obsessão, ou de um início de uma obsessão, né? Então, é isso. A gente vai estudar a mediunidade quando ela se tornou patológica, quando ela já não é mais benéfica para a gente. E antes disso, antes da gente falar sobre isso, a gente precisa recordar duas questões que são muito legais. Claro que eu estou fazendo um resumo do capítulo 1 e 2. Então, eu trouxe aqui o que eu considero também que sejam coisas imprescindíveis para a gente caminhar juntos nesse estudo. Então, duas questões que ela aborda no capítulo 1 e que é importante a gente falar é sobre o pensamento e sobre a relação mente-cérebro. Então, a primeira questão é... Deixa eu só ver aqui uma coisa. Faltou aqui. Bom, então, tem um slide aqui que sumiu, mas a primeira questão é: o pensamento, ele é a base de tudo. O pensamento, ele é a base de tudo. A sintonia. Então, pensamos e aí depois decorre tudo. Então, o primeiro ponto é esse. A gente às vezes pensa, poxa, mas a minha casa, não tinha ninguém na minha casa, ou eu não encontrei com ninguém. Da onde tá vindo, né, essas situações que estão me fazendo me sentir mal, ou de alguém que a gente quer ajudar, ou dentro do consultório. E muitas vezes vem do pensamento, né? Então, o pensamento atrai, né, faz com que a gente se sintonize. E, para além disso, quando a gente fala do pensamento, existem dois paradigmas no campo da ciência que explica essa relação da mente e do cérebro. Um paradigma é o reducionista. Não sei se vocês conseguem ver aqui o meu mouse. Dá para ver, Natália? A setinha? Dá para ver, sim. Tá. Então, um paradigma é o reducionista materialista, é assim que cientificamente se aborda. E ele fala que o pensamento ele é uma secreção do cérebro. De forma resumida, é como se o pensamento, a nossa mente, fosse tudo produto do nosso cérebro físico. Ou seja, não existe nada além do nosso corpo físico, do nosso cérebro físico. Então, muitas pesquisas científicas, elas são baseadas nesse paradigma reducionista e materialista, como a gente já percebeu, né? Isso é muito reducionista mesmo. Embora muitos cientistas, ao longo de muitos anos, já venham citado de que o cérebro ele é um computador e que a mente é o programador. Então, a gente tem na literatura, a doutora Marlene cita vários, aqui eu trouxe o exemplo do Wilder Penfield, quem é da área da saúde já ouviu falar, então ele foi um neurocirurgião que ele mapeou no cérebro o nosso corpo. Então, ele encontrou, na época fazia cirurgia para controlar focos epiléticos e acabou por abrir a calota, o cérebro daqueles pacientes para fazer a cirurgia de foco epilético, para poder acabar com a epilepsia, acabou trazendo uma informação muito importante da fisiologia para todos nós, que é a ideia de que no nosso cérebro, numa região específica lá do nosso córtex, a gente tem um mapa do nosso corpo, né, do nosso corpo todo. Então, a gente tem representação dos membros superiores e inferiores, do tronco, tudo. Enfim, esse neurocirurgião que faz pesquisa no campo materialista, ele já dizia informalmente que acreditava que a mente era um programador, que era para além do cérebro. Então, o que a doutora Marlene traz no livro é a necessidade de que haja uma mudança estrutural. Porque muitas vezes o pesquisador, ou o médico, profissional da saúde, todos nós, a gente acredita que a mente é algo além do cérebro, que o pensamento ele não é produto do cérebro, é algo além disso, mas na hora do estudo científico se pauta num paradigma materialista, né? Então, mas isso vem mudando. Essa é a parte boa. Isso já vem mudando de muito tempo, dos tempos para cá. E aí tem um paradigma que vem sendo bastante estudado fora do país e aqui no país por diversos grupos. Eu não estou com um livro aqui, mas teve até um livro recentemente lançado por um pesquisador de Juiz de Fora, Alexander Moreira Almeida, sobre a ciência da vida após a morte, que traz, então, todo um resumo desses paradigmas que são chamados espiritualistas ou pós-materialista, que justamente concebe a possibilidade de se estudar
algo além do cérebro. Então, a mente ou o pensamento como sendo algo além do cérebro físico. Bom, e aí, para a gente poder falar sobre mediunidade e falar sobre obsessão, que é a mediunidade torturada, a gente precisa recordar. Então, tem 1 ou 2 slides recordatórios aqui, que foi o que a doutora Marlene fez no primeiro e no segundo capítulo também, para que a gente possa caminhar junto, né? Tem gente que estuda na casa espírita sobre isso, mas tem gente que não lembra, já estudou há muito tempo. Então, esse slide é só para a gente recordar que o intuito desse livro não é só mostrar no âmbito da ciência, da pesquisa, mas sabendo que é muito limitado nesse campo, trazer todas as informações de Kardec, Emmanuel e André Luiz. Né? Então, assim, tem os casos de André Luiz, mas ela cita também Kardec e Emmanuel muito, demasiadamente. Então, o que a gente tem de informação resumida deles, desses autores, né? Desses espíritos de luz que nos auxiliam? A gente tem a informação de que a gente tem um corpo físico, que é chamado invólucro material da alma, mas a gente não tem só o corpo físico. Então, se a gente pudesse resumir, seriam, né, o corpo físico, o perispírito e a alma. A alma, o princípio inteligente, a alma que é permanente, né, é imortal, o perispírito também, e que é um envoltório fluídico. E aí, como intermediário, a gente tem o duplo etérico. Isso o André Luiz trouxe para a gente lá no Domínios da Mediunidade. Então, que é esse intermediário, né? E que reveste o perispírito de eflúvios vitais. Bom, a aula não é sobre corpos espirituais, mas é importante a gente lembrar disso. Tá? Aqui a questão que eu trouxe, que era para estar lá no início, a base fundamental do intercâmbio espiritual, o pensamento. Né? Então, para exercício de qualquer mediunidade, né, o perispírito ele é impregnado das qualidades do pensamento do espírito comunicante, né, e irradia-se em torno do corpo. Então, o perispírito do médium, né, ele é impregnado com as qualidades do pensamento desse espírito, né, e irradia-se em torno do corpo. Então, o pensamento faz a sintonia, né, e por fim, o pensamento dá forma e a vontade imprime movimento e direção. Então, pensamento e vontade, eles são tópicos muito importantes quando a gente fala de mediunidade. Né? E a ponto que a gente sabe, que a gente estudou no ano passado, quem esteve com a gente estudou no ano passado, Mecanismos da Mediunidade, está no YouTube. Quem não assistiu, segue a gente no YouTube e pode ver as aulas, tá? Mas uma delas é só sobre essas questões, né? O pensamento é capaz de criar, né? De moldar, inclusive, formas. Então, é muita informação interessante. Bom, então, como princípio básico, nós temos a ideia de que nós somos uma antena, né? E para admitir a influência dos espíritos inferiores, que é o caso da obsessão, a gente precisa, antes disso, entender que nós somos influenciáveis, né? E que em nossos pensamentos e atos, e é preciso aceitar a imortalidade da alma. E essa influência ela pode ser benéfica ou maléfica em todos os planos da vida. E como eu disse, a doutora Marlene aqui, então, não teve a preocupação de justificar os ensinamentos de Kardec e André Luiz com dados científicos, inclusive porque o estudo da obsessão no campo da ciência ainda é muito limitado. Então, aqui é para quem para além do que a ciência nos traz. Bom, e aí ela traz, então, essa ideia de que a mediunidade, né, ela vem de muito tempo, de muito, né, muito antigo, né? Então, o fato é que, em todos os tempos, em todos os povos, tem estado sempre viva a crença de algo invisível e que sobrevive à morte do corpo. E aí ela cita uma questão interessante, né, que foi um criminalista italiano que externaliza, né, essa propensão a aceitar a hipótese espírita, ao ser convencido, foi convencido porque viu a sua mãe materializada, que tinha desencarnado, materializada, né, ou seja, ele viu como se ela estivesse viva, né, a ponto de tocá-la, poder tocá-la, se fosse o caso, não, né, se a tocou ou não, mas materializada efetivamente.
não precisa ser vidente. Graças à mediunidade de Eusápia Paladino, foi uma grande médium da época, médium de materialização da época. Então, como o fenômeno ainda era importante, e às vezes ainda é para se acreditar. Bom, aí nós temos alguns conceitos importantes para que a gente siga nesse livro, né, estudando o livro. Um conceito é o conceito de mediunidade. Trouxe 3. Aliás, a doutora Marlene trouxe 3. Kardec, faculdade inerente ao ser humano, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo, né, aos seres. Então, não é... Todos somos médiuns, né? Então, alguns com a mediunidade mais ostensiva, outros não, mas todos somos. André Luiz, trazendo o conceito, né, de ser um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais se sintoniza. Então, aquela questão do pensamento, né, e a ideia de que nós vamos nos sintonizar conforme o pensamento que a gente produz, né? Não existe milagre. E, por fim, Emmanuel, mediunidade é força mental, né? Então, o pensamento e a vontade. Talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito, imã do próprio ser, né? Então, a ideia que a gente pensa que nós somos, nosso pensamento, né? Ele é um imã, né? Nós somos um imã, pensamos e atraímos, né? É muito interessante também. Bom, aí a gente entra na classificação mais simples que ele trouxe da mediunidade, os fenômenos, né, em 2 modalidades, os de efeito físico, que ele chama de, né, mais objetiva, de natureza material, e aí, para quem quiser fazer um paralelo com o que se estuda no campo da ciência, da parapsicologia, se chama função psicapa. E quem quiser procura na internet sobre isso, mas eles chamam assim quando são efeitos físicos, então levitar alguma coisa e por aí vai. E os efeitos inteligentes, né, que é subjetivo, de natureza psíquica e corresponde à função psigama na parapsicologia, né? Então, quando a gente está procurando artigo científico, algo da área, a gente sempre tem esses termos, né, no campo do estudo da parapsicologia, que é o que estuda, né, um paralelo com o que a gente chama de mediunidade. Assim, os termos mudam, mas está todo mundo pesquisando. Bom, e aí a gente pode classificar os fenômenos. Então, estão falando de várias classificações. Uma é efeitos físicos e efeitos inteligentes, da mediunidade em si. Ainda nem entrei em obsessão. A outra classificação é os fenômenos que podem ser chamados de anímicos. Então, quando o fenômeno é anímico, ele é da própria alma do encarnado, então é atribuída ao espírito do médium. E André Luiz afirma que procedem da capacidade de comunicação dos espíritos encarnados, de se desprenderem dos sentidos físicos, desafiando os elos da prisão corpórea para atuarem como almas relativamente livres, né? Já os fenômenos espiríticos ou mediúnicos propriamente ditos, aí o médium ele é um intermediário entre o plano físico e espiritual. Então, alguns livros vai falar sobre mediunidade, efetivamente, quando está falando dos fenômenos espiríticos. Mas a gente sabe que os fenômenos anímicos também fazem parte disso. E os fenômenos mistos. Alguns autores, já nos mistos, é isso, né? Durante a realização dos fenômenos comandados pelo encarnado, pode haver, eventualmente, a ajuda desencarnado. Então, muitos autores dizem que, na verdade, quase tudo é misto, né? Que é muito difícil não ter alguma coisa do médium, né? Então, isso é algo para discussão. E, por fim, traz também a ideia de que animismo não é a mesma coisa que mistificação. Então, mistificação, o médium, muitas vezes, pode não saber que é anímico, que é da própria dele mesmo, né? De algo dele mesmo. Já a mistificação é alguém que quer enganar, né? Então, tem diferença e é importante saber essa diferença. Bom, e aí ela traz algo que é legal, né? Que é essa ideia, né? Qual é a forma de mediunidade mais estável e mais bela com que todos nós somos aquinhoados? Muitas vezes a gente fica
né? Pensando assim, ah, aquela mediunidade de alguém ou de algo. E a gente vê que tem uma forma de mediunidade que todos nós somos aquinhoados e que nós não damos, às vezes, muito valor a ela. E muitas vezes, na correria da nossa vida, nós não paramos e damos oportunidade para isso, para a nossa intuição, a intuição pura, né? Então, a doutora Marlene, Luiz vai falar melhor do que eu, mas a doutora Marlene sempre falava que era preciso dar espaço mental para que as AMEs pudessem, por exemplo, crescer, e tudo na nossa vida, tudo que a gente quer investir, tudo que a gente deseja que cresça, a gente precisa dar espaço mental para isso. E muitas vezes a gente fica com o nosso pensamento lá, que é a base de tudo, com a cabeça tão cheia de pensamentos, pensando, 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 e a gente não permite que a espiritualidade atue. Na verdade, ela está atuando, mas a gente não dá a oportunidade de ser intuído, né? Bom, aí nós entramos, então, na definição clássica de Kardec de obsessão. Então, agora a gente está falando da mediunidade patológica, né? Quando adoeceu, né? Estamos adoecidos mediunicamente. E aí, a gente pode entrar no processo de obsessão, que é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. E aí, lógico, né, se um espírito quer dominar, né, é um espírito inferior, porque é só um espírito inferior que vai impor constrangimento à vontade do dominado, né? Então, essa é a diferença. Um espírito de luz ou um espírito que quer ajudar, enfim, ele passa a mensagem e deixa ao seu critério, né? A critério de cada um, ao livre-arbítrio. O espírito inferior, não, ele impõe constrangimento. Essa é uma grande diferença. E por isso chamado de obsessão. Isso é interessante também pensar, porque muitas vezes a obsessão não é clara, né? Muitas vezes vem de um processo, são espíritos que podem passar uma informação que pode ser muito boa, aparentemente de luz, mas que logo em seguida vem algo com uma intenção que não é boa, né? Então é sempre importante ter esse cuidado. Bom, aí Luiz falou lá no início, né, que a gente tem várias direções, né, tipos de obsessão, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado. Então, é isso, muitas vezes o encarnado pode estar obsediando um desencarnado, por exemplo, quando não aceita, né? Quando não aceita o falecimento de alguém, ou que fica chorando lá. A gente sabe que é muito difícil em determinadas situações, mas quando fica chorando muito ao pé da cama, sentindo aquela. Não é aquela saudade que deixa ele apertar, né? Aquela saudade que quer ali. Ou de encarnado para encarnado, que a gente esquece muito. Então, eu acho que a Ismênia está aqui do grupo de jovens lá do MAP. A gente estava numa conversa com os jovens lá da sede da AME, e uma colega colocou, poxa, às vezes falam alguma coisa para a gente, ou acontece alguma coisa, e a gente fica o dia inteiro remoendo aquilo que aconteceu, né? E quem nunca, né, que levante a mão. Então, aquilo ali a gente fica com aquele pensamento voltado para aquele ponto negativo daquele dia e voltado para outra pessoa encarnada, né? Então, olha essa sintonia de pensamento ali, né? E é isso. Bom, e o que Kardec coloca também em obras póstumas é o homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Né? Então, a gente vai ver lá ao longo do livro que a gente tem a auto-obsessão também, quando a gente se culpa, quando a gente não se perdoa. Hoje, né, graças a Deus, a maioria das casas já tem o estudo do livro dos médiuns, do livro dos espíritos, mas tem também o da reforma íntima, né, porque é isso. O maior objetivo do desenvolvimento mediúnico, da mediunidade, é a reforma íntima, é o aprimoramento próprio, coisa que a doutora Marlene também falava muito. Bom, então, quando Kardec começa a falar lá sobre os tipos de obsessão, e ele faz a classificação lá em 3 tipos, eu quis trazer antes disso algo que é importante, né, que ele coloca lá no livro dos médiuns, que é esse
para quem é, né? Para quem que ele está tentando classificar? Aí ele coloca, dirigida especialmente aos medianeiros, né? Aos médiuns, para alertá-los quanto aos escolhos do exercício da mediunidade. Ou seja, é para nós mesmo, né? É para gente, não é para. Às vezes estamos na casa espírita, chega alguém precisando de ajuda, a gente acha que é para aquele alguém, mas na verdade todos somos médios, é para todos nós. Bom, então nós temos a obsessão simples, então o médium sabe, né, que está sendo ali, tem aquele infortúnio e não consegue se desvencilhar daquilo, mas ele reconhece, ele sabe que existe, que tem que tem algo ali acontecendo. Aí tem um outro tipo de obsessão, que aí, né, vamos dizer assim, é uma ordem de complexidade. Tem a simples, a fascinação, que é um pouco mais complexa. O médium, ele não acredita estar sendo enganado, então ele compartilha uma afinidade com aquele pensamento, com aquela ideia. Então tem um grau de fascinação, ele não percebe. E o de subjugação, ou possessão. Kardec não gosta desse termo, né, possessão, mas, de fato, alega que, em muitos casos, tudo se passa como se fosse uma possessão. Então, assim, possessão é alguém que está possuindo aquele corpo, mas, na verdade, a gente sabe que existe uma ligação, né? Não existe vítima. Então, por isso que ele não gosta. Mas a Edith Fiore, que é citada no livro pela doutora Marlene, ela, inclusive, agradece muito, ela é uma psiquiatra, pesquisadora da área, né, e que falava muito desses processos durante a clínica dela. E ela realmente dividiu a possessão em duas. Aquela que o indivíduo, a pessoa que está sendo obsediada, ela permite que o espírito entre no corpo, a gente sabe que não é isso, tá? É só a forma com que a Edith Fiore explicou o processo, né, do ponto de vista da clínica dela. Então, uma é como se o indivíduo permitisse aquela possessão, e o outro que ele não quer, mas acontece, né? Como se o corpo tivesse possuído. Mas lembrando, Kardec não gostava desse termo, porque a gente sabe que não que existe afinidade, que não existe vítima, que é né? Então, talvez o melhor termo, pelo que parece, é subjugação. Fica a critério de cada um, né? Tem autor para tudo, o importante é a gente ser melhor. Bom, e aí é importante ter essa ideia, então, de que é um erro acreditar que alguém precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. E aí esse termo médium aqui é o termo que usualmente usa, né? Que a pessoa chamam de médium só aqueles que estão no centro espírita usando a sua mediunidade de forma ostensiva. Mas, de fato, todos somos médios. Então, a verdade é que todos somos médios, né? Eles povoam o espaço, temos-nos incessantemente em torno de nós, intervindo em nossas reuniões, seguimos-nos ou evitando-nos, conforme os atraímos ou repelimos. Então, assim, a gente não precisa andar da casa espírita, estamos atraindo e repelindo, né, espíritos, independente da nossa prática religiosa. Ao menos precisamos ter qualquer prática religiosa para que isso aconteça. Então, é isso, né? O conhecimento é dado para que a gente possa nos aprimorar. Vamos agradecer por isso. E aí, tá dentro da hora. E aí, então, chegamos no ponto talvez mais importante, que seja o que a gente vai estudar ao longo do ano, né? Então, a gente vai estudar a natureza, né, das obsessões. Então, tanto as anímicas quanto as espiríticas. Então, a gente vai estudar, olha só, a classificação que a doutora Marlene trouxe, né? Então, quando a gente fala de obsessões de natureza anímica, ela trouxe no livro que elas podem ser de efeito inteligente, são elas. Obsessão telepática é uma, a autoobsessão é outra. A personalidade antiga cristalizada é outra, e a possessão partilhada é outra. E ainda tem a de efeitos físicos, que são os casos de poltergeist. Então, por exemplo, a autoobsessão a gente já falou, quando nós mesmos, exemplo, né, nos culpamos, não nos perdoamos, né? A personalidade antiga cristalizada, então a gente fica uma fixação mental em algo de alguma vida que aflorou, muitas vezes até naturalmente, né? A questão relacionada a vício, né? Então, chamam de
ela coloca tanto na anímica e também na espirítica, né? Então, a questão do vício, que se a pessoa tem o vício, é anímico, né? Do espírito, embora possa ter um outro espírito também ali por afinidade próximo, né? Mas eu não vou entrar nisso porque é a apresentação de cada colega, né? De cada AME, de cada convidado aí que vai falar com a gente, trazer pra gente. Aí nós temos as obsessões de natureza espirítica. Aí a doutora Marlene colocou assim, também, de efeitos inteligentes e de efeitos físicos. De efeito inteligente, simbiose em diversos graus, parasitose mental, vampirismo espiritual, a gente vai, né, espero que a gente realmente no final do ano consiga saber diferenciar. Acho que esse é um dos objetivos desse grupo de estudos. Então, as infecções fluídicas, está muito interessante, né? A gente pensar, né? A gente tem infecções do corpo físico do mesmo jeito que temos no corpo espiritual. Aliás, inclusive a direção é a oposta, né? Tipicamente é o corpo espiritual que se infecciona, né? E aí passa para o corpo físico. Então, fixação mental, patologias do corpo espiritual, né? Do nosso perispírito. Quantas delas são por essa questão do monoideísmo? Por ter fixação mental, por ter uma ideia fixa em uma coisa só, como o Luiz colocou, né? Quando não perdoa, quando o dia foi ótimo, mas aconteceu uma coisa e a gente fica pensando só naquilo ali ao longo do dia, acabou o dia por causa disso, né? Então, quantas patologias se originam a partir disso? Parasitas ovoides, deformação, zoantropia, licantropia. Então, a gente vai ver, né, conforme o processo obsessivo vai ficando complexo, como a gente pode deformar nosso perispírito, ficar animalizado. Né? A gente está falando, não é. A gente vê isso, parece besteira, mas pode acontecer com qualquer um de nós. Né? Ter parasitas no corpo, né? Se a gente está adoecido, se nossa mente está adoecida, é natural que isso aconteça. Isso é muito interessante também, a gente desmistificar a obsessão. Né? Vampirismos com repercussões orgânicas, como possessão, epilepsia, neuroses. Então, é bem interessante a gente estudar isso, vamos estudar ao longo do ano. E também tem os casos de poltergeist de natureza espirítica. E ainda continua nos efeitos inteligentes, ainda tem mais informação que a doutora Marlene compilou. Então, que seria a obsessão de natureza espirítica por sintonia, né, prevalência do mecanismo hipnótico, e aí a gente está entrando em diferentes graus de alteração de consciência. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que diversos casos de suicídio estão relacionados a um efeito hipnótico muito grande de espíritos ao redor. Isso, inclusive, faz com que determinadas espíritos não sejam considerados suicidas conscientes, porque estavam pessoas que, né, foram maravilhosas na vida e cometeram suicídio porque estavam sob um grau extremamente alterado de consciência, por isso não devemos julgar de forma alguma. Fascinação, canalização com dominação telepática, obsessão oculta, obsessão durante o sono físico, obsessão coletiva, né, quando isso ninguém está livre. Então, é por isso que, e ainda tem, pensamentos sonorizados, né, mecanismos semelhantes à radiofonia e televisão, e processo alérgico, mecanismo de ação do processo alérgico. Então, tudo isso, né, foi a tentativa de classificação que a doutora Marlene fez. Acho que bem legal, né, bem baseada nos casos de André Luiz. E aí, fazendo esse resumo, né, dos tópicos que ela apresentou, que vão ser estudados ao longo do ano, o que eu queria trazer para essa apresentação é essa ideia aqui, sabe? Com qual dessas que eu apresentei você mais se identifica? Porque a gente está falando da gente, né? Então, que você já passou ou já entendeu? Acho que essa ideia é importante de se ter, a gente desmistificar essa ideia de obsessão e também entender que nem tudo é obsessão. Então, ninguém está obsediado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. Até o melhor médium se acha exposto a isso, sobretudo
no começo, quando ainda se falta a experiência necessária. Do mesmo modo que, entre nós homens, os mais honestos podem ser enganados por velhacos. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsidiado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Então, ninguém está livre, né? Ainda mais no plano que nós estamos, evolutivo, né? É aprimoramento próprio, o exercício da mediunidade, e por isso a gente precisa também compreender as limitações de cada um de nós, trabalhar em grupo. E aí a gente pode, talvez, assim, pensar em mensagem para levar para casa. É uma proposta para todos os apresentadores, né? A gente conseguir em um slide resumir assim, qual a mensagem para levar para casa desses capítulos, né? E aí a mensagem que eu trouxe de Emmanuel: nós somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Então não tem vítima, né? Em nenhum momento. Nós estamos em sintonia com quais forças? André Luiz: sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os altos da vida, né, para os cimos da vida. E a doutora Marlene, que sempre que trazia em suas palestras essa ideia de que o maior objetivo do exercício da mediunidade é o aprimoramento próprio. E aí eu não escrevi, mas deixei para falar aqui, inclusive ela dizia: se você acha que você é imprescindível naquela reunião mediúnica, é melhor que você nem vá, porque, enfim, é isso, né? O orgulho, a vaidade, essas coisas são as mais importantes da gente combater. E aí, eu quero trazer uma proposta para o curso, tá? Então, já tem proposta para o curso ao longo, a gente vai ter inúmeros encontros até dezembro. Mas esse curso a gente quer fazer um pouco diferente do ano passado, para a gente poder produzir algo conjunto, né? Então, tem uma proposta para o curso que é a doutora Marlene que propôs no livro, na verdade, a gente só está tentando executar. Que ela colocou no livro assim: quem sabe, a partir do surgimento desse primeiro volume do livro dela, esse aqui, a gente já está na 17ª edição, mas ela colocou lá, do primeiro volume do livro, mais colegas psicólogos, especialistas e até militantes espíritas da área da desobsessão não se entusiasmarão em aprofundá-los, enriquecendo suas próprias casuísticas. Então, isso é um convite para todo mundo que está aqui nesse grupo de estudo, de pensar, pode mandar agora, se quiser, essa semana, ou pode deixar para mandar ao longo do curso, quando se sentir à vontade, mas anotem, tá? Esse é o primeiro encontro do grupo de estudos e vamos nos comprometer. Eu acho que vai ser até legal para a gente construir junto. Então, a proposta nossa é você enviar a sua casuística para o nosso e-mail, o e-mail que você se cadastrou, descrevendo um caso de forma sucinta, então, assim, no máximo uma folha A4, tá? Dizendo qual... E aí, depois que você descrever seu caso, e aí pode ser baseado... Do jeito que o André Luiz escreveu no livro, a gente vai estar lendo o livro junto, então vocês vão ver como é que escreve mais ou menos e tal, para fazer uma coisa organizada. E aí dizer ao final, né, qual é o tipo de obsessão que você classificaria dentro dessas que a doutora Marlene trouxe, e o motivo. Quem tiver vontade, a gente queria muito que todo mundo participasse, não precisa mandar agora, eu acho que é isso que a gente falou, pode construir ao longo do curso junto, e a ideia é enriquecer a literatura, e quem sabe a gente, né, pode, ao final do curso, produzir um documento que possa ajudar outras pessoas, trocar com outras pessoas, e ainda deixar um legado aí para a doutora Marlene, ano que vem o MadNesp 2025, vou falar um pouquinho sobre ele em outro momento, e a gente fazer até essa homenagem aí para ela. Mas primeiro a gente tem que botar a mão na massa, para depois a gente ver o que a gente pode colher de fruto em cima disso. E aí, aproveitando que 5 minutinhos, antes de eu passar a palavra para a Natália, eu trouxe para exemplificar 2 casuísticas para enriquecimento, tá? Essa é uma proposta mesmo desse grupo de estudos, tá? A gente trabalhar junto. Então, que não estão no livro. É uma casuística que eu li num livro, mas ninguém... assim, se você não se sentir à vontade de trazer uma casuística própria do que você viveu na sua casa espírita, se for um colega que trabalha na desobsessão,
Ou você pode trazer, se não for o caso, pode trazer ou um clínico, né, um caso clínico do profissional de saúde que atendeu alguém nesse sentido, pode fazer como eu fiz, por exemplo, que eu trouxe um exemplo, né? Tem muita gente assim, o que eu vou falar? Não tenho certeza. Pode trazer uma casuística de um outro livro que não é o livro que a doutora Marlene abordou. Então, por exemplo, eu tenho esse livro aqui, Loucura e Obsessão, que é a psicografia do Divaldo. E tem 2 casos que eu acho bem interessantes, que é um caso de terapia desobsessiva adotado por espíritos abnegados e sob direção do Dr. Bezerra de Menezes. E aí, nesse livro, o Manuel Filomeno de Miranda, que é o espírito, né, que conta as histórias, ele conta no sentido de demonstrar a grandeza das almas que servem ao bem, sem rótulos nem limites, na abrangência da verdade que dignifica e torna feliz o homem. E aí ele traz uma técnica de libertação que ele chama de choque anímico, que eles usaram, que é similar à terapia de eletrochoque. Então, a gente sabe que pessoas que, há uns anos atrás, a terapia de eletrochoque era usada de uma maneira, na clínica, na medicina, era usada de uma maneira muito ruim, né? Não tinha anestesia e tudo, mas isso depois passou e ficou até hoje. Ela é muito utilizada para as pessoas que têm uma ideação suicida assim, muito forte, ainda é indicado, e hoje é feito com todo cuidado, sem nenhum um procedimento assim totalmente resguardado na clínica, com anestesia, com tudo certinho, e ainda é indicado, né? Então, como há uns anos atrás foi usado de uma maneira muito agressiva, tem pessoas que têm medo, mas se você conversa com pessoas que muito depressivas e que fizeram a terapia de eletrochoque por indicação médica, elas relatam, tenho até uma entrevista com Drauzio Varela falando sobre isso, eu posso mandar para vocês, relatam como, assim, elas estavam pensando em tirar a vida e essa terapia de eletrochoque deu um... Então, assim, a gente não pode julgar mesmo, a gente tem que parar de julgar para poder entender melhor. E aí, no plano espiritual, esse choque anímico parece ser o equivalente a uma terapia de eletrochoque aqui. E aí, no livro, eles citam como incorporação ou psicofonia atormentada. Então, é quando aquele espírito ele tá tão agressivo, tão violento, que quando, né, tem a aproximação com o perispírito do médium, tem a incorporação em si, gera aquela psicofonia mais atormentada, que às vezes a gente julga, mas que pode ser muito, muito, muito... ajudar muito aquela alma que está aflita, a ponto de quebrar algemas e mudar a maneira de pensar, gerando um despertar da consciência. Então, achei interessante, porque acho que fala do não julgar, né? Que não se trata de violência, como as pessoas precipitadas podem parecer, mas é um expediente de emergência, né? Então, quando alguém chega, a gente não vai, uma pessoa desesperada, a gente vai falar, que estuda o evangelho. A gente primeiro vai atender na emergência, no pronto-socorro. Aí depois a gente ajuda a dar as bases, né? Então, esse é uma casuística. E a outra, para acabar, é uma casuística também desse livro que conta um caso de terapia desobsessiva. Então, após a morte... Gente, isso aqui é para vocês verem como é para mandar para a gente, tá? Para a gente poder juntar, vai ficar muito legal. Após a morte do marido, uma senhora buscou uma casa de caridade espiritual. E ela estava bem serena e ela estava inspirada pelo marido, né? Embora ela não percebesse, mas ele estava bem já no plano espiritual, pelo que eu entendi que citou no livro. E aí, essa casa de caridade que ela procurou, o livro cita que é similar ao que seria uma casa mais de raiz africana. Aí o livro cita candomblé, o quimbanda, enfim. E ela não estava acostumada com esse gênero de culto. Mas, quando chegou, assim que chegou na casa, quando ela conversou com o médium em consulta, ela sentiu a sabedoria e o conforto indicado pelo espírito de luz, que trazia para ela esperança e paz. E o filho dela estava muito, muito, muito perturbado. Ela pediu pelo filho. E essa irmã emerenciana, que é a guia, a mentora
do médium, que era vista, né, como uma senhora negra, jovial e bondosa, e que na hora do culto ela se aparentava como, como uma ex-escrava, após auxílio emergencial e tratamento desse filho dela, que se chama Lúcio, essa irmã emerenciana, que é a guia do médium, ela sugere o estudo do espiritismo. Ela sugere assim, o estudo do espiritismo conforme Allan Kardec o apresentou ao mundo. E aí, o espírito Manuel Filomeno de Miranda indagou o doutor Bezerra sobre a recomendação da irmã emerenciana, da guia do médium, né, que era, porque eu entendi, ela é a dirigente da casa, né, a que seria a preta velha, a dirigente da casa. Aí ele perguntou assim, trabalhando nessa casa, não era de se estranhar? E aí o doutor Bezerra respondeu que nada havia de estranho nisso, que a verdade é universal e não é patrimônio que saibamos de ninguém. Por isso esse estudo é aberto a todos, né? A benfeitora, assim, procedeu porque conhece essa fonte inexaurível que é o espiritismo e caminha quantos lhe podem assimilar e viver o conteúdo. Há instruções espíritas fiéis à codificação, aplicando a caridade maior, que é a iluminar as consciências humanas a fim de que não mais se comprometerem. Então, essas são as minhas duas casuísticas, e eu espero que eu tenha incentivado vocês a trazer a de vocês, tá? Vai ser muito legal. E é isso, 5 minutos para as 9. Vou agradecer a Jesus pela oportunidade e passar a palavra para a Natália, da AME Três Rios, que está organizando esse grupo de estudos conosco para mediar, encerrar, fazer o que ela quiser. Ai, Bárbara, excelente, né? E essa última que você trouxe, achei muito interessante, porque a gente já sabe, né, que o Espiritismo é a boa nova prometida por Jesus, e ele veio para estar junto de todas as religiões, né? Ela realmente não é de uma religião, não é só de um povo, é para estar junto de todos, né? E excelente mesmo. Tem um pessoal aqui com a mãozinha levantada, não sei se eles querem falar alguma coisa, tirar alguma dúvida. 5 minutos, hein, pessoal? Isso, se alguém quiser, pode abrir o microfone para falar alguma coisa. Boa noite a todos. Boa Meu noite, nome é Suzy. Leice Suzy. Eu sou de Araruama, Rio de Janeiro. E foi falado, e é uma coisa que eu descobri nos meus estudos, né? E que eu fiquei muito impressionada, é que eu sempre aprendi, sempre estudei que a possessão não é o termo mais adequado, né? Mas que ela sempre se daria de perispírito para perispírito, não é? E que não existe um espírito adentrar um corpo humano. Mas aí eu fui pesquisar, né? Na Revista Espírita, de 1863, em dezembro de 1863, um caso de possessão da senhorita Júlia. Se vocês puderem, quiserem até anotar para pesquisar, que a gente possa até conversar isso em outro momento. Onde Kardec diz o seguinte: dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados. Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. E é enorme esse texto, só um pedacinho, onde Kardec ele informa que o espírito de Júlia estava ao lado do corpo e que, sim, existia um espírito dentro do corpo dela, falando por ela. Então, assim, foi uma surpresa muito grande para mim, mas veio de Kardec. E aí eu aprendi isso. Isso. Mas é isso mesmo, Suzy. Acho que aqui quando é que a gente precisa ler o livro
para poder também, que eu resumi, mas quando a doutora Marlene cita a Edith Fiore, ela faz essa mescla, né? O que Kardec trouxe, como ele preferia que falasse sobre subjugação, embora ele validasse essa ideia de possessão, porque na prática é o que aparenta, né? Então, eu acho que está tudo... a gente está falando, está tudo interligado, acho que é por aí mesmo, e é legal a gente ainda, em cima disso, ver esse estudo da Edith Fiore, que é psiquiatra e que ainda trouxe coisas mais agora para frente, né, na clínica, sobre isso. Mas é isso mesmo, eu acho que a gente está falando tudo a mesma coisa, e é isso, complicado, né? Porque uma coisa é o que aparenta aos olhos até de um vidente, e o que realmente está acontecendo, que a espiritualidade nos trouxe e que a gente não tem nem ideia, né? Então, a questão, para espírito com para espírito, o espírito está entrando ou, na verdade, é o médium que está permitindo usar o corpo dele, aí aparenta que está entrando no corpo. Então, tudo isso também é super... Aqui é título, a gente está conhecendo junto, né? A gente não vai chegar aqui numa... é isso, é aquilo. Nem Kardec fez isso, nem Emmanuel fez isso, nem André Luiz, nem a doutora Marlene. Gente, que não vai fazer. Mas eu acho que é legal a gente construir no grupo, quem tiver quem tiver informação extra, joga lá no grupo, tá? Joga lá no grupo, vamos interagir, o nosso grupo do WhatsApp é para isso, quem não tiver no grupo do WhatsApp, manda e-mail, é para a gente trocar, vou mandar a apresentação para lá também, tá bom? Agora, já são 8:50, vou deixar o Luiz Felipe, que é presidente, falar, e vou pedir para a Natália encerrar, tá? E a gente troca. Vamos trocar bastante, tá bom? Obrigada, Suzy. E desculpa aos outros colegas que a gente não vai conseguir abrir. Agradecer essa primeira apresentação espetacular, agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Henrique, presidente da AME Campos, a presença da Leda, presidente da AME Teresópolis, do Roberto Sporcati, vice-presidente da AME Carioca. Mas eu queria lembrar um aspecto que a Bárbara passou e que nós vamos ter oportunidade de falar. É a obsessão de encarnado para encarnado. Muitas vezes a gente pensa só que a obsessão vem de lá para cá. Eu hoje fui a um velório e quantos de nós, a todo instante, perdemos alguém da família que a gente sabe que não perde. E, no entanto, às vezes o familiar passa anos e anos falando sobre aquele espírito, trazendo aquele espírito o tempo todo. Muitas vezes está obsidiando o outro lado, e a gente vê essa obsessão sendo falada nos centros espíritas. Chega um espírito para conversar e diz: olha, eu estou tentando melhorar, mas a minha mulher fica me chamando o tempo todo. Às vezes o outro nem percebe que está obsidiando. Ou, de uma outra forma, alguém que traiu e, nesse momento, continua nessa vida fazendo preces infernais para o outro, que na realidade não são preces, e torturando a vida do outro só pelo pensamento. Então, a gente não pode esquecer que a mensagem sempre é a mensagem da fé, do perdão e do amor, porque dessa forma a gente não permite que a obsessão possa entrar nos nossos corações. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos. Então, nós vamos caminhar para o nosso encerramento, né? Agradecer a presença de todos, que a gente possa se manter comprometido com esse estudo, que a gente possa manter aqui focados, e quanto mais unidos a gente estiver, e mais trocas a gente tiver, mais enriquecedor vai ser esse momento. Eu gostaria de perguntar se a Cássia gostaria de fazer a nossa prece final, por favor. Posso, sim. Muito sim. Obrigada. Por nada. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso modelo e guia, nosso mestre, aos mentores amigos deste projeto, deste programa, aos nossos amigos espirituais, e que possamos, na noite de hoje, iniciar um novo ciclo de integração, de expansão de consciência,
de conhecimento que eleva o espírito e nutre a alma. E juntos aqui compartilhando, né, o caminho de Jesus, e que cada vez mais o conhecimento seja libertador das nossas almas, esse estudo tão profundo e tão importante para que possamos estar conscientes de nossas escolhas e nossa caminhada. Então, agradecidos, vamos seguir pela essa semana com esse pensamento firme, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Cássia. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. É aqui Até o de dia Portugal. 4 agora. Boa Tchau, noite, boa muito noite. obrigado. Obrigada. Boa noite. Que legal. Boa noite, gente. Gente, até de fora do país. Boa Que noite. legal. Boa Boa noite. noite. Muito obrigada. Nós que Até a agradecemos. próxima aqui. Até. Boa Até. noite. Boa Até noite. dia 4 de abril. Boa- Tchau. Até mais. Ok, Obrigada. até. Tchau, boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Beijinho, Bárbara. Um beijo. Fica com Deus. Luiz, Tchau. obrigada. Obrigada, Natália. Luiz, foi um prazer te conhecer. Sandra, Até. obrigada, viu? Que bom te ver aqui. Muita gente boa. Só gente boa. Tchau. Um beijo. Tchauzinho.